A autorrealização ocorrerá quando compreendermos que tudo o que existe, todos os seres são filhos da mesma essência, o psiquismo divino. Assim, realizaremos a sublimação e a expansão desse conjunto harmonioso, arrastando conosco um número incontável de outros níveis conscienciais, como verdadeiros co-criadores divinos ou deuses, como sabia Jesus. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa da série Meditação à Luz do Dia, o de número 17, Autoiluminação. A nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, César Ayala, todos vocês são a razão do existir, porque vocês são os telespectadores, mas sem o César Ayala não teria como chegar até vocês. Sem os equipamentos, toda a tecnologia, sem a energia, sem a internet, sem as emissoras e empresas parceiras, sem todos os colaboradores que nos ajudam nessa trajetória. Todos vocês são essenciais. Deus os abençoe grandiosamente. E nos comentários e nas nossas possibilidades de interações, pediram, e nós podemos atender, a leitura também da parte da autorrealização. Não é grande, é mais ou menos da autoiluminação, mais ou menos do tamanho da outra que foi lida, da autorrealização. Só para termos uma noção mais vasta também do conteúdo do segundo livro. Pode ser? Então vamos lá. Aqui mais pertinho de você. Autoiluminação. 2 pontinhos. Em bom vocábulo ou em bom vocabulário, a autoiluminação é o instante no qual se dará o autoencontro, o despertar da consciência menor na consciência maior, a integração da alma no todo espírito, quando então ocorrerá o macroencontro, o despertar do espírito na consciência suprema, ou na consciência suprema, isto é, a perfeita fusão do ser imortal, lúcido e plenamente consciente de si, com a munificência cósmica, que a todos integra, por intermédio das e nas suas insondáveis expressões. Eis o clímax do êxtase espiritual por excelência, o estado nirvânico tão esperado, o alcantes do samadhi milenarmente almejado, a total imersão no reino de Deus ou no reino dos céus igualmente estatuído. É o momento que nos tornaremos um no tudo, um no Deus, amando-o em todas as inenarráveis fulgurações do intérmino vir a ser e nas leiras intermináveis do infindável saber. Sendo um com o Supremo Arquiteto, identificaremos a nossa inegável, quiçá indecifrável incompletude, como eternos aprendizes que somos, na busca das imorredoras verdades. Portanto, caberá a todos os interessados na concretização de tal intento, na personificação de semelhante encontro, estudar, aprender, compreender e integrar os fragmentos da lei na consciência em edificação. Estas se encontram esparsas em todos os degraus escalados do intérmino aprendizado.
inscritas nas dobras inenarráveis das instâncias menimônicas das inumeráveis manifestações do Espírito, com E minúsculo, Espírito, com E maiúsculo. Assim sendo, cumpre-nos tão somente a aquisição da consciência do pleno existir como seres individualizados e individuados, viver lucidamente cada experiência odierna na transubstanciação do psiquismo divino e nos movermos solenemente, cônscios de nós mesmos, como diminutos sábios na suprema sabedoria. Por fim, agir como co-criadores, como pequenos deuses alinhados com a eterna lei de amor, justiça e caridade em sua maior pureza, sendo que a função primacial do amor na lei é a compreensão, a da justiça é a correção e a da caridade a salvação. O laurel de seu fiel praticante será infalivelmente a recompensa pelo mérito de suas obras e a emersão da força incomparável da auto-iluminação. Em suma, iluminar-se a cada ação consciente, eis o mais belo ensejo de ascensão e de expansão consciencial almejado pela consciência que despertou e se tornou proativamente produtiva. Assim, amar servindo e servir amando, eis a espontaneidade autêntica, a naturalidade perene e a bondade permanente. Deste modo, tornar-se-á o farol das almas distraídas, a luz do mundo interior e o referencial das almas apequenadas do entorno. Por fim, personificar-se-á na porta das ovelhas retardatárias do próprio aprisco e daquelas que se achegam a todo instante, seja por intermédio de cada pensamento nobremente estruturado, seja pelas inefáveis vibrações íncitas nas dobras dimensionais de cada sentimento qualitativo e quantitativo do pensamento elencado, assim como no espelhamento de cada ideia harmoniosamente edificada por ambos, tanto quanto nas dobras menimônicas de cada palavra enobrecida que os expressem fielmente e de cada ação em perfeita consonância com a lei de amor, justiça e caridade, em sua lirial pureza, que comprova contínua e permanentemente essas expressões. Então está aí a nossa contribuição, tanto na auto-realização, na etapa passada, quanto na auto-iluminação. Então, quando atingimos esse estágio de consciência que despertou na consciência profunda e se integrou, e houve uma expansão consciencial, assim como aconteceu com o RNA, que na sua estrutura compõe-se de guanina, citosina, adenina e uracila. E a uracila é essa alma que não despertou. E quando ela desperta, torna-se timina. E eleva todo o conjunto e duplica a capacidade de produção. E compõe-se ou se transforma no DNA. Então, quando mais uma alma desperta iluminadas pelo saber e pelo que ela se tornou na ação,
Quando ela chega no espírito, há essa expansão consciencial. Às vezes é como se faltasse somente uma gota no oceano do espírito para que ele pudesse desfrutar do estado nirvânico, do samadhi, do reino de Deus em si. E quando acontece essa expansão, ele se sente como se fosse o próprio Cristo em relação ao planeta Terra e a nós outros, ou o próprio Deus em relação ao cosmos. É como se tudo estivesse nele e o cuidado dele por todas as coisas. É como se ele estivesse exatamente fazendo o que faria Jesus em favor de nós outros, ou o que faria o Senhor Supremo na criação, ou na criação que é nele. Assim, a autoiluminação é esse instante primacial de nossas vidas. Não tem como transferir essa possibilidade a outrem, tampouco postergá-la, procrastinar esse autoencontro, porque a lei assim exige. E a cada etapa lucidamente vivenciada, aqueles que abraçam a proposta, vestem a roupa nupcial e participam do festim. Mas aqueles que se recusam à oportunidade de ser plenos, são amarrados e lançados às trevas exteriores, ou seja, saem daquele cenário e encarnam em dimensões mais primárias, para recapitular como filho pródigo após chegar no extremo e conscientizar-se e desejar voltar para casa, voltar para aquele estágio. Assim, quando começamos com essa consciência expandida a pensar, sabemos exatamente como se dá a estrutura da criação e evolução desse energismo até a sua personificação como pensamento. Ou como mergulhar na essência consciencial, convidar as virtudes na sua mais alta hierarquia a encarnar em nós, a fecundar-nos com seus potenciais. E elas vão fracionar, e essas diminutas partículas, à semelhança da alma, que é um ponto de autoconsciência pura, é como se viesse agora outras almas a unir com a nossa alma, para que haja expansão em nossa consciência como alma, para enxergarmos o que antes não conseguíamos enxergar. E elas permanecem em nós até que nós possamos desenvolver tais virtudes, porque essas virtudes pertencem ao Espírito. Somos uma fração diminuta que viera de lá para transformar-se em mais um ser, como soma de incontáveis realidades, individualizado e individuado. Não apenas a soma de muitos, mas agora a fusão desses muitos num processo de perpétua integração e jamais morrer na forma. Inspirem, se acalmem e tente imaginar esse estado nirvânico, esse estado de consciência plena, para que você possa entender a próxima etapa, que não é outra senão o estado de consciência desperta, o ser de consciência desperta. Percebeu o enredo até agora? O entrelaçamento? A gente começa a nossa trajetória no primeiro módulo com 6 etapas. Eu decido que é hora de ação, oração. E que eu preciso depois visualizar a ação, minuciar, detalhar, planejar.
e depois medir como ela vai ser executada. Cada ação. Reprogramar se for o caso. E depois sublimação. E chega o estágio de plenificar-se na ação. E foi-se o primeiro módulo. Depois eu já começo, com essa consciência expandida, planejar um dia feliz. Um dia onde a minha consciência terminará em paz. Que felicidade é um estado de tranquilidade interior. A consciência tranquila, a luz do dever fielmente cumprido. Agora eu já posso arquitetar um sono reparador, para onde eu quero ir, com quem eu desejo estar, o que eu quero estudar, o que eu quero trazer. E depois, na ação, gratidão pela vida. Em tudo eu dou graça, porque eu me equipei para enfrentar as situações e não para fugir delas. E para que haja proveito, alegria de viver. Eu abro espaços para que entrem estados virtuosos e, ao mesmo tempo, operários, para que haja essa configuração e expansão do ser em seu saber. E esperança de melhoras, que após os espaços abertos chegam a encomenda de matéria-prima e de novas virtudes como leis. E eu termino o segundo módulo já servindo pelo prazer de ser útil, fazendo o autoexame, estabelecendo a proposta, o objetivo, a oferta. E na terceira, aprofundo um tanto mais agora no autoconhecimento, saber do que eu sou constituído, autodescobrimento, como eu funciono, autoamor, como curar-me, como consertar, como harmonizar, como reordenar o que foi desordenado. A autorrealização coloca o meu universo a serviço de outro. A autoiluminação compreendo que somos um. Estamos integrados a tudo isso e integramos em nós incontáveis realidades. E agora o ser de consciência desperta. Inspire e tente imaginar-se em toda essa trajetória. Se for o caso, refaça, reveja, sem pressa. Faça anotações. Compartilhe para que alguém possa ver e estudar com você. Convide mais alguém. Peça para que se inscreva também em nosso canal. Vai nos ajudar. Faça seu comentário. Dê o seu gostei. E sendo grato, ajudando-nos a sublimação do propósito do projeto com a sua contribuição, você cresce e crescemos juntos. Lhe fará um grande bem ser solidário, fraterno, ser parceiro. E nos fará um bem enorme ter a sua parceria. Inspirem, se acalme. Tudo está em paz. Pensar na verdade. Sentir o que pensa. Falar o que sente, viver o que fala. É o nosso propósito maior. Gratidão a vocês, internautas e telespectadores, César Ayala, emissoras e empresas parceiras, colaboradores, auxiliares, abnegados, solidários, fraternos, desprendidos, que nos ajudam. Deus os abençoe grandiosamente. Até semana que vem, a próxima etapa. Namastê.